Então o texto ainda diz assim, ó, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edifício para a morada de Deus em espírito. Ou seja, Deus habita em nós, tá? Deus habita em nós, irmãos. Então, aqui nós temos uma primeira introdução, tá? A suma de todos esses textos que a gente leu é que nós somos templos do Espírito Santo, tá? Ele habita em nós. Porém, se nós somos o templo do Espírito Santo e a planta desse templo é aquela planta que foi mostrada a Moisés lá, nós temos que entender que essa planta tem que ser como a realidade, né? A realidade, o templo que Jesus construiu, né, como um sábio construtor, ele fez como o modelo que o pai tinha deixado lá. Então a gente vai encontrar essas mesmas divisões. Quando a gente olha para o tabernáculo, você vê que ele tinha essas divisões que aparecem na tela. Você vê ali o lugar santo, que aonde estava a arca da presença, a arca do testemunho, a arca da aliança. Você tinha essa primeira separação, esse primeiro véu, onde você vinha para um segundo lugar, que era o lugar santo. Depois nós temos ali o segundo véu, que era uma porta, onde se saía então para o átrio exterior. Então você tinha toda essa divisão, né? Dividido em 3 partes: o lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio exterior. Quando a gente olha para o homem, não é diferente. Porque quando a gente olha para o homem, você vai ver essa mesma divisão. E eu quero mostrar para vocês como o próprio apóstolo Paulo, ele vai começar a descrever essa divisão do homem. Então tem textos na Bíblia nos mostrando tudo isso, olha. Então, quando a gente olha para o tabernáculo, você precisa entender que a visão que o povo tinha do tabernáculo é basicamente como essa que eu vou mostrar para vocês agora, ó. A estrutura do tabernáculo, ela tinha a parte externa, o átrio exterior, que era a parte de fora. Ela era essa parte que ficava na terra, aonde ela era cercada por linho. Tinha a primeira porta, aonde se entrava e dava de cara no altar de holocausto, altar de sacrifício. Essa parte que cercava a tenda, ela era chamada de átrio exterior, era parte visível. Tá? Nesta parte era onde ficava descoberta, onde passava o sol durante o dia, a lua durante a noite, as estrelas, o céu. Era a parte descoberta, né? Onde se matava os animais, aonde se lavava para poder estar limpo, para poder entrar na tenda. Então essa parte é o átrio exterior. Lugar de sacrifício, de morte, de ressurreição, né? de reconhecer pecados. Agora, para quem olhava de fora, você via só 2 partes, né? Você tem aqui, ó, um altar dividido em 3, mas você só via 2 partes. Por que você só via 2 partes? Porque você via o átrio exterior, a parte visível, mas você via uma tenda encoberta, o povo que se acampava ao redor desse tabernáculo só via 2 partes, né? O átrio exterior e a parte interior, entenderam? Parte exterior e parte interior. Então, quando a gente lê alguns textos nas Escrituras, nós vamos perceber justamente essa linguagem. Por exemplo, Paulo, ele vai usar essa linguagem para falar do homem exterior e o homem interior. Pedro vai usar essa mesma linguagem e vocês veem que eles têm na mente o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Ele está usando o homem encoberto e o homem interior, que é o homem interior, e o descoberto, que é o exterior. Então, olha só, vamos ler esses 2 textos. 2 Coríntios 4,16, Paulo escreve assim, ó: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso exterior, a parte de fora, o externo, se corrompa, ele diz, o interior, contudo, se renova dia após dia.
A figura que Paulo está usando, ele está falando assim, ó, como homens, ele está dizendo, tá vendo essa carne, essa parte externa, ela envelhece, ela adoece, ela se corrompe, ela vai envelhecendo, né? Ela vai perecer um dia se Jesus não voltar até lá. Então ele diz, ainda que o homem exterior, essa parte de nós que está do lado de fora, se corrompa, ele diz, o que está interno, ele se renova dia após dia.